CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos a este episódio, um episódio que vai ser um papo incrível aqui com o nosso convidado de hoje. Mas antes eu tenho que agradecer aqui ao Jurandir, lá da Camisaria Fascínios, que está há 35 anos no mercado, tem 4 lojas. Eu estou vestindo uma polo hoje aqui para receber o convidado, apesar do frio que está lá fora, eu resolvi vir de polo, uma camisa bonita, com bastante energia, assim como o nosso convidado. E eu quero dizer o seguinte, se você quiser uma camisa igual a essa, seja polo, seja social, seja de linho, entra no site camisariafascínios.com.br, com o cupom CoachCast, você vai conseguir um desconto de 15%. Então, aqui na descrição desse episódio, vai ter um link direto para lá. Vai lá, compre a sua camisa, que Fascínios é a melhor camisaria do Brasil. E temos aqui hoje conosco Arthur Alvarez. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né, de gravarmos esse episódio. E quem é Arthur? Olha só, Sérgio. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui contigo e com todos os seus seguidores. O Arthur Alvarez, ele é casado, tenho 2 filhos. Aí eu trago sempre uma questão, eu adoro animais, eu tenho 9 animaizinhos em casa, são 7 gatos, 2 cachorros, tá bastante. Por que eu trago essa questão? Eu falo assim, não é só para humanizar, não, é para mostrar que nós somos seres humanos, né? Somos gente. Tenho um filho de 18 anos, perdão, 19 anos, e um de 16, o de 16 tem síndrome de Down, e também agrega um valor enorme essa questão da necessidade dele. Por que eu falo isso também? Porque ser pai, né, de uma pessoa com necessidades especiais, eu também sou PCD, então, assim, ser pai de uma pessoa, né, PCD traz outros formatos de visão da vida. Então, Arthur Alvarez é uma pessoa que nunca parou de estudar. Aliás, um período eu parei por necessidade de saúde, mas, assim, nunca parei de estudar, voltei a estudar, tenho 52 anos, estudo atualmente, eu faço 2 frentes, aí um MBA em IA para negócios, e eu estudo psicologia. Eu sou aluno de graduação de psicologia também. Tenho outras faculdades, tenho mestrado, pós-graduações, sempre naveguei na área de gestão de pessoas, de liderança, sou professor de liderança, faço mentorias em alguns institutos, né, IVG, INSPER, e gosto muito de desenvolver talentos, Sérgio. Eu gosto bastante de pegar uma pessoa na sua raiz, né, e ajudar a mudar, às vezes, pontos de vista, transformar momentos dela de dificuldade em resiliência e depois superação. Isso é uma das frentes que eu tenho ajudado muitas pessoas, muitos líderes aí pelo nosso Brasil, e gosto bastante de continuar estudando e aprendendo com outros líderes. Então, estar aqui contigo hoje é uma honra muito grande. Agradeço a Renata, que nos indicou para estar aqui. E gostaria de contribuir bastante, viu, Sérgio, com essa minha história de vida, né, com esses meus estudos. Conte comigo aqui. Vocês que estão assistindo também, fiquem à vontade depois para mandarem perguntas. Nós respondemos todas. Fazemos questão de estar à sua disposição, porque a liderança que se expõe, ela gera resultado. Então, o líder que não se expõe não gera. Então, expor é um dos atos, tá? E liderar é se expor. Você se expõe, Sérgio, e coloca outros líderes para se expor, levando mensagens, levando conteúdos, cada um seu. Conte comigo aqui para o nosso momento de hoje. Que legal. E, de fato, eu quero agradecer aqui a indicação da Renata Jubran, e ela tem... Eu sempre peço indicações para você, também vou pedir depois, que você indique pessoas que você se inspira, pessoas que inspiram os outros, para virem aqui no CoachCast, justamente trazer suas histórias, suas dificuldades, seus desafios, seus sucessos, né, pessoas do mundo real, né, que a gente fala, não é só aquela ilusão do Instagram, aquela ilusão do LinkedIn, né, que parece que tudo é paz e amor, e não é. A gente sabe que para chegar onde se chega, muitas vezes é difícil, e a Renata Jubran, de pronto, falou, não, vou te indicar uma pessoa maravilhosa, e sem dúvida alguma, eu e o Arthur trocamos algumas mensagens aí durante umas 2, 3 semanas, né? Fomos conversando ali pelo WhatsApp e foi sensacional. E vamos falar bastante aqui sobre essa nova ferramenta que a gente tem aqui, nova, digamos assim, nem tanto, né? Porque inteligência artificial já tem há muitos anos, mas com o uso hoje popularizado,
e você, inclusive, é expert no assunto, né? Então, vamos falar sobre a tríade da nova liderança, né? Pós a IA, e também essa questão aí dos 40 a mais, que hoje está bastante em ebulição, né? Todo mundo querendo o seu espaço e merecendo o seu espaço, só que nem sempre se adapta corretamente com essas questões de gerações e as pessoas ainda estão inseguras com várias questões. Então, seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, Sérgio. Você trouxe alguns pontos importantes. Eu sou professor de liderança há mais de 25 anos e trabalho com vários níveis de liderança, né? Desde o presidente, do CEO, né, até o C-Level, depois nós vamos descendo aí para os diretores, tá? Os gerentes, os supervisores, coordenadores. Isso daí eu tenho bastante facilidade em conversar com vários níveis e aprender. Cada um deles tem o seu espaço, cada um deles tem o seu momento. Mas todos são pessoas, tá, Sérgio? Eu gosto de trazer essa questão porque eu percebo fortemente que o grande vilão de qualquer local de trabalho, ele tem muito a ver com a comunicação entre pessoas. Eu te falo com muita tranquilidade que de cada 10 locais que eu tenho oportunidade de conhecer, aproximadamente 7 para 8, esse é um número muito coerente com o que eu tenho visto. Existem problemas de comunicação, sejam do líder para o subordinado, do colega, né, dos pares, do superior para o outro local, né, duas empresas às vezes se falando, falta de comunicação. Isso gera depois que vai muito além de processos, Sérgio. Eu tenho atuado bastante em alinhar essas questões e eu percebo que quem investe em pessoas tem tido mais sucesso. Eu tenho cases aí de sucesso que eu acompanho e local onde a média, vou trazer um dado que acho que o dado ele traz posicionamento real. Indústrias, eu moro em Atibaia, indústrias aqui da região tem um turnover acima de 7, às vezes batendo nos 14% médio, mas tem outras que tem bem mais. E uma que eu considero benchmarking da nossa região, ela tem um turnover anual de 1,7. É uma diferença brutal, né? E aí você gera economia, diminui impactos jurídicos e por aí vai, né? Diminui outras desvantagens com relação a afastamentos, aí você tem uma série de ganhos, porque há vários anos a cultura daquele espaço é focado em pessoas. E assim, tinha a cultura de processos, até porque é uma grande indústria, e o processo é linear, né? Todo mundo tem consciência, cada um no seu espaço, mas as pessoas fazem a diferença. E você entrando lá, né, você que está nos assistindo, só de entrar numa indústria que mexe com pós-químicos, você fala assim, nossa, vai ter um ambiente, vai ser um pouco sujo, não tem nada de sujeira. Então, só de você entrar, você já percebe que ali tem um negócio diferente. Por quê? A pessoa que cuida da limpeza sabe o que está fazendo ali. Então, assim, desde a líder maior até essa pessoa, todos têm consciência do que fazem, e um dos pontos fortes lá é segurança psicológica. Todos têm oportunidade de falar aquilo que pensam para crescer e melhorar o seu ambiente de trabalho. Então, trazendo essa questão, né, da comunicação, gestão de pessoas, e misturando com o que você falou, né, de tecnologia. Então, quem é o Arthur aí? Como é que o Arthur navega nisso? Então, com mais de 25 anos treinando líderes dos mais diversos níveis e fazendo essa identificação dos pontos fortes, das oportunidades de melhoria, de toda essa liderança, eu pude identificar nesses últimos anos que no início aí desses estudos, o mais forte era o processo, tá, Sérgio? As pessoas sempre estavam juntas, mas o processo ele tinha um poder maior. Nos últimos 6 anos para cá, um pouco antes da pandemia e depois da pandemia principalmente, e isso tem mudado aos poucos, tá? As lideranças estão buscando não só processos, porque a tecnologia vem trazendo processos muito bem instalados, né? E aí, o que acontece com o processo muito bem instalado? Tem que ter alguém para poder executar. E aí, o nível da pessoa para executar começa a aparecer como também um quesito importante, porque o resultado está diretamente ligado a quem executa. E aí, nós temos aí 2 importantes pontos. Primeiro deles, na pandemia,
aconteceu a questão do home office. As pessoas mais 40, eu falo porque eu tenho mais 40, né? Tenho mais de 50. Então, as pessoas mais 40, muitas delas não queriam ir para o home office e foram obrigadas naquele período, naquela época. E hoje, muitas coisas são feitas em home office. E o que trouxe isso para as empresas que adotaram bastante esse sistema e o que vem acontecendo com a liderança, né? Vou falar da liderança porque é a área que eu tenho bastante contato, bastante comunicação com eles. A liderança hoje, ela carece de relacionamentos, principalmente entre pares, subordinados e superiores, e isso tem me trazido uma questão importante sobre estudo do comportamento humano. E aí comecei a estudar comportamento humano, entrei em psicologia, e a outra parte é a da tecnologia, que vem trazendo muito velozmente esses processos já instalados, intuitivamente. Então, antes eles precisavam ser criados, precisavam ser elaborados, hoje já está pronto. Então, você compra pacotes, compra sistemas, compra isso. As pessoas vão lá e executam. Mas e o que está faltando? Está faltando o lado de lá, que são as pessoas. Então, conectando tudo isso, principalmente depois da era das IAs, como você mesmo falou, elas já existem há décadas. O GPS que a gente usa é uma IA, mas vamos trazer para esse LLM, que é a linguagem de um modelo mais largo, né, de acesso à população. Aí temos as clássicas, que todos conhecem, e tem outras menos usadas, e também são muito potentes e interessantes de acordo com o que você faz. E aí, trazendo esse contexto, né, processos, exigência das pessoas e a tecnologia, eu comecei a pesquisar, Sérgio, e vocês que estão nos assistindo, sobre o impacto de tudo isso nesse combo que a gente vive no dia a dia. E trazendo isso para números, estudando diversos artigos científicos, trazendo isso para casos concretos nas empresas, o que vem acontecendo hoje? Hoje a gente pode falar que nós vivemos uma tríade, tá? Uma tríade da nova liderança. Então, o que significa isso? É uma tríade, são três, eu chamo de 3 pilares hoje para um novo líder. Então, você que é um líder, e se for mais 40, tenta se identificar dentro disso que eu vou falar. Se você está chegando em ambiente de liderança, também tenta se identificar, porque você vai se conectar rapidinho, e você vai entender o quão importante é os 3 pilares estarem em equilíbrio, tá? Vamos falar do primeiro pilar, Sérgio? Posso comentar aqui do... Por favor. Pilar? Eu chamo do primeiro pilar, imagina 2 frentes nesse primeiro pilar: o autoconhecimento e autoliderança. Por que eu separo esses 2 e trago aqui para os líderes que estão nos assistindo a importância do autoconhecimento e da autoliderança? Então, vamos lá. Autoconhecimento. Pensa assim, Sérgio, todos os cursos que você já fez, a sua bagagem de vida, as suas experiências pessoais, as frustradas, aquelas que não são frustradas, que são ganhas, tudo isso vai começar a fazer parte de um combo do Sérgio como ser humano. Isso daí faz parte da sua história, de você que está nos assistindo, tudo que você fez, os diplomas, o conteúdo que você já absorveu, as suas vivências, isso é autoconhecimento quando você tem isso trabalhado. Então, vale a pena muito você investir em autoconhecimento, também fazendo testes, ferramentas de autoconhecimento e por aí vai. E a autoliderança, né, Sérgio? O que é autoliderança? É o que você faz com tudo isso. Porque você pode ficar de forma passiva, esperar o tempo passar, ficar perdendo algumas oportunidades, e ao mesmo tempo você pode ter atitudes, e aqui eu destaco bastante que cada vez mais as pessoas vão precisar ter mais atitudes, ainda mais nesse mundo que está tudo entregue de forma fácil. Um exemplo clássico disso, Sérgio: líderes desenvolvedores do meu relacionamento pessoal, desenvolvedor devs, né, programadores que cuidavam de infraestrutura lá atrás, hoje eles estudam IA porque eles estão vendo jovens sendo promovidos pela velocidade e facilidade do acesso desse tipo de ferramenta. E eles, com aquela cultura toda, com aquela bagagem de mais de 15, 20 anos de trabalho, vendo aquilo acontecer, peraí, o que está acontecendo com essa juventude que está assumindo rapidamente alguns postos e eu não? Por que eu não? Então, essa é uma pergunta que eles me fazem, para olha, aqui vai uma outra dica importante, que é de se manter atualizado. Porque isso não basta você já ter a sua história. O mundo mudou bastante. Então, assim, no mundo Bunny, mundo VUCA, que são conhecimentos do seu público-alvo aqui do podcast, né, do nosso
do nosso Cast Coach, né? Do CoachCast. CoachCast, Isso. E é cultural nosso saber Sim. as mudanças, mas trazer algo mais pé no chão, o que é? Não perder oportunidades. Então, ter atitudes de você não ficar esperando. Outro exemplo, tem líderes que falam assim, Arthur, você se especializou em uso de IA para liderança e para negócios, e me ajuda aqui. É só contratar um chatbot que já ajuda? Eu falei, não, é mais do que isso. Isso daí é um pedacinho, né? Entender essas ferramentas é outro pedacinho. E o que é mais importante é ter uma mentalidade de atualização contínua. Então, hoje, a autoliderança fala assim, olha, busque atualização contínua, você que está assistindo. Independente da sua idade, do cargo que você ocupa, porque o mundo está mudando muito mais rápido. Para quem é da área de TI, por exemplo, existe uma teoria chamada Lei de Moore. Né? Lei de Moore, lá atrás, falava que a cada 18 meses o parque tecnológico ele sofria uma alteração drástica, ele dobrava. Há estudos recentes, por grandes organizações, que esse dado ele mudou depois de décadas. Hoje nós falamos a cada 6 meses temos mudanças drásticas. Então, quando a gente fala de 6 meses de mudança, pensa aí, líder, você que está assistindo a gente. Qual foi o último curso que você fez? Quando que foi que você fez o último curso seu de atualização? Mais de 6 meses? Você já está desatualizado de acordo com esse novo cenário do mundo. Então, assim, buscar novas atualizações hoje faz parte da autoliderança. Então, e o autoconhecimento que faz parte ainda desse primeiro bloco é assim, quais são os limites ou gatilhos que fazem com que você perca a estribeira ou então perca a forma de pensar, o seu raciocínio lógico e que você leva para o lado emocional. Então, assim, conhecer-se é importante demais, fazer mentorias, ter troca de ideias entre líderes, mesas redondas, participar de encontros, de network, isso vai te ajudar a você também se autoconhecer. Como é que eu sou dentro desse cenário de mudança hoje? Então, fazer essa dupla aqui, né, autoconhecimento e autoliderança, ela é um dos pilares, tá? O segundo pilar, Sérgio, ele já tem a ver com aquela questão que eu falei da comunicação. Eu trouxe aqui um dado aqui para a gente comentar desse segundo pilar. Se você me permitir, eu estou com um dado aqui do lado. Por favor, diga lá, vai ser um prazer ouvir eu achei que é importante, porque quando a gente fala de comportamento, de empresa, de negócios, a gente fala muito da palavra produtividade, não fala, Sérgio? Sim. Todo mundo está atrás da tal da produtividade. Está vindo uma geração um pouco diferente, e aí a gente começa os conflitos de gerações e por aí vai. Não é o tema de hoje, mas olha, eu tenho visto cada situação super fora da curva, mas que isso tem impactado nos resultados e tem impactado no comportamento. O dado aqui eu chamo de paradoxo da produtividade. Isso daí foi numa pesquisa do MIT, que trouxe aqui um número que, se a gente usar IA da forma correta, a gente aumenta em 40% a produtividade. A tecnologia ela vai funcionar como amplificador. Agora, ótimo. Arthur, e onde que funciona essa tal de tecnologia que eu não estou vendo? Que eu quero essa daí para mim. Porque eu estou batalhando atrás de produtividade e não estou conseguindo. Então, pausa, vamos falar de comportamentos. Aqui, da mesma forma que eu coloquei dois dentro do pilar, 2 momentos dentro do pilar 1, no pilar 2 aqui, que é o pilar do comportamento, eu coloco 2 também. Quais são eles? Veja aqui se você se encaixa. Primeiro deles, comportamento consciente. O comportamento consciente e o segundo é intencional. Por que eu separo os dois? Olha, eu posso estar consciente, mas não com intenção. Um exemplo prático. Vamos trazer aqui no dia a dia de qualquer empresa. O chefe manda você para uma reunião. Você foi consciente, mas você não foi intencional. Não foi você que pediu, não foi você que caçou essa reunião, que provocou. Então, a gente começa a separar um pouquinho da intencionalidade. Agora, chegando na reunião, como você estava lá de forma consciente, não, meu chefe mandou, eu tenho que estar aqui. Assumir, e aqui eu trago um termo, Sérgio, que eu aprendi num curso de palhaçaria em termos de teatros, Por que eu falo assim? Esse termo, ele ficou tão forte para mim, que eu uso até nos negócios, pelo seguinte, da verticalização. Sabe um ator, ele não incorpora aquela personagem naquela cena? Eles chamam de verticalização. Então, o que é? Verticaliza. Eu gosto muito desse termo para liderança, Sérgio,
Porque às vezes nós somos destacados ou designados para uma reunião, e aí você está ali na reunião, e você fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Caiu de Cara, paraquedas. eu tenho tanta coisa para fazer, me mandaram nessa reunião aqui. Então, verticaliza na reunião. Faça o teu melhor naquele momento. Se desconecte de tudo. E aí você transforma aquele comportamento seu que estava consciente num comportamento intencional. E aí você vai ter valor agregado, você vai melhorar de verdade a captação das informações daquela reunião. Se para você não faz sentido estar ali, quem te mandou faz. Quem pediu para você, faz. Então, se você verticalizar e entender o problema que está ali acontecendo, uma situação diferente, você pega aquilo, leva para as pessoas que te indicaram para estar na reunião. Ou seja, verticaliza o momento. E você transforma aquele momento somente de consciente também no momento intencional. Então, trazendo um exemplo prático de reuniões, porque às vezes isso acontece demais, né? Vai em tal local, faça isso, faça aquilo. Aí você, poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Ótimo, vá. E se o teu chefe pediu, é porque ele tem um motivo. E tente identificar o principal motivo da sua participação naquele espaço e aproveite ao máximo verticalizando. E aí não vale só para a área de trabalho. Isso aqui, para quem tem 40 a mais, por exemplo, vale com seus filhos. Não é só para o trabalho. Poxa, você tem tão pouco tempo para ficar, de repente, com o teu filho, verticaliza naquele momento. Deixa de ser apenas um momento consciente para ser um momento intencional de grande riqueza para vocês. Então, o verticalizar para a liderança no comportamento, ele é importantíssimo. E você consegue extrair, né, tirar grandes e importantes informações, momentos, dicas, insights para você melhorar no seu dia a dia. Eu faço mentoria, Sérgio. Um dos grandes dilemas hoje dos meus mentorados e mentoradas, eu faço mentoria de lideranças femininas também. Uhum. Olha que interessante, uma das solicitações são muito comuns. Então, assim, estou com problema de relacionamento com pares. E aí a gente fala de liderança, isso é comportamento, é ou não é? Se a gente está falando de problema de relacionamento, relacionamento é comportamento. E aí lembra do primeiro pilar, autoconhecimento. O que te incomoda tanto naquela pessoa que é teu par? Será que você não está se espelhando, né, fazendo um processo de um espelhamento naquela pessoa e Ou aquilo que ela tem, você projetando também? algumas coisas, né? Daquilo que ela tem, você também tem. Então, assim, trazendo para o comportamento, verticaliza e tenta entender por que aquilo te incomoda. Isso não é fácil. Já vivi isso. Então, não é fácil. Então, assim, você tenta... alguém de fora pode te ajudar. E falando em alguém de fora e ajudar, Sérgio, tem uma ferramenta, uma forma de ver as coisas que eu trago da minha origem militar. Né? Eu falo assim, fui militar, e no militar tem um cenário interessante, quando faz um trabalho de sobrevivência na selva, você recebe uma faca, uma bússola e nada mais. Tá? E vai ficar dias no meio do mato. E você tem uma missão, sair dali e achar o local onde tem gente. Só que tem muitos quilômetros de mato. E aí? Como é que você faz? Eu pergunto para o Sérgio, você tendo uma faca e uma bússola, você no meio do nada, e você que está nos assistindo aqui, pensa, tenta sintonizar nesse ambiente, árvores enormes, você está nesse espaço. Como é que você faz? O militar, ele faz uma marca nas árvores para evitar ficar andando em círculo. Que marca? Ele faz uma marquinha. Porque se de repente ele passar naquele mesmo espaço e tiver já uma marca, significa que ele já passou por ali antes. Tenta imaginar você que está comigo aqui. Uhum. E aí o que ele faz se ele já vê uma marquinha? Ele faz uma segunda marquinha. Por que ele faz uma segunda marca? Porque se ele continuar andando e não tem como se orientar por algo de fora, ele vai perceber que ali ele está andando não só em círculo, mas ele já está andando no mesmo espaço. Perfeito? E aí, se ele cruzar de novo, ele faz uma terceira marca. Ele fala assim, pera lá, eu já fiz uma vez, eu fiz 2 vezes, eu fiz 3 vezes o mesmo caminho, eu estou achando que eu estou indo no caminho certo e eu estou voltando para o mesmo espaço. Uhum. Será que isso não pode acontecer na sua vida? Você que está nos assistindo, será que você não pode estar fazendo 1, 2, você está na terceira empresa, acontecendo os mesmos problemas? Então, e você não tomou a mesma cautela, não tomou uma cautela diferente e aconteceram as mesmas coisas. Então, o militar, ele tem essa questão de marca. Agora, para que serve a bússola? Para você se orientar, para você navegar. E se não tiver bússola, você se orienta com o quê? Me falam sol,
estrelas, isso e aquilo. Ótimo, você se orienta com alguma coisa de fora. O rio, a água que vai sempre na direção do mar. Ótimo, você vai buscando informações externas, agora trazendo para o nosso dia a dia corporativo, do dia da vida, pessoal também. E olha que interessante. Quando a gente vê essa outra questão, de buscar algo fora, a gente não pode esquecer que se eu estiver no meio do mato, eu preciso também buscar comida, eu preciso me alimentar. Tá? Então, trazendo esse cenário, tem uma palavra chamada Esaon. Esaon é estacione. Então, você que está assistindo agora, estacione, sente, é de sentar mesmo, alimente, oriente e navegue. O que significa isso no nosso mundo, no dia a dia, na vida pessoal e profissional, que todo mundo tem dificuldade, ou então tem um momento que você fala assim, eu preciso de ajuda. Tá? O Esaon, ele é uma sigla que vai te dar uma luz para você startar a decisão. O que é estacionar? Para onde você está. Às vezes você está num emprego que está te tirando do sério. Então, para um momento para você refletir sobre isso. Então, senta, é sentar mesmo, senta numa mesa, senta no escritório, senta num café, senta em algum local. Alimenta, é alimentar de boas informações. E aqui a gente está vivendo uma quantidade imensa de informações. Eu não sei para onde eu vou mais. Então, aí que está a sua autoliderança de escolher quais são as informações que são corretas para você, para o seu momento. E depois que você alimenta, aí tem o O de orientar. Olha, vou olhar para o sol, vou olhar isso. Quando a gente fala orientar no mundo dos negócios ou na vida pessoal, busca ajuda com alguém que está de fora do teu problema. Então, assim, orientar-se com alguém de fora. Uma mentoria, um coaching, um trabalho sério. Você tem condições de ter visões diferentes do que você está passando. Uma terapia. Então, isso é muito importante. Depois que você estacionou, sentou, alimentou e se orientou, aí sim você faz a autoliderança de navegar. Então, isso tudo vai fazer um combo no teu comportamento, né, o Esaon, é como se fosse assim, ó, deixa eu parar um pouco para mim, porque está tão corrido, está tão absurdamente rápido, né, qualquer tipo de cenário, de coisas assim, está tão rápido, que eu preciso parar um pouco, né, para refletir sobre isso. Então, quando a gente fala Esaon, eu trago isso para os liderados e para os mentorados também, assim, dá uma parada, vamos refletir sobre você. E aí vai uma outra pergunta para você que está nos assistindo. Quando foi a última vez que você parou para fazer uma autorreflexão sobre como está a sua vida pessoal e profissional? Uhum. Então, isso para a liderança tem total conexão com o segundo pilar do comportamento. Uhum. Será que você está sendo só uma pessoa que tem um comportamento consciente? Eu estou consciente, eu sei o que estou fazendo, mas não está verticalizando, não está tendo intencionalidade naquilo. E ótimo. Quando eu identifiquei que o comportamento das pessoas também é um ponto a ser sempre trabalhado com os novos líderes, eu coloquei isso daí nas questões e fui entendendo também, Sérgio, e ouvintes, né, e pessoas que estão nos assistindo também, que faltava algo. Faltava para mim também, né? Faltava algo. O que é esse algo que faltava? Lembra que a gente tinha processos muito bem instalados e agora são muito velozes, e as mudanças estão acontecendo a qualquer momento. No dia de hoje é de um jeito, daqui a pouco lança mais uma coisa nova, lança mais uma outra nova. Para onde eu vou? Que caminho tomar? E não dá Então, tempo, às vezes, de absorver tudo isso. E não dá tempo nem de começar a fazer. Então, olha que interessante, né? Mas não dá tempo nem de começar. Quando eu começo, já tem um novo, né? E aí eu comecei a estudar lá atrás também essa mudança tecnológica de 3 anos para cá, e fui identificando que isso também é um vazio. Eu falo um vazio porque ele acaba gerando tanto estresse na liderança, porque de repente está caminhando, vem uma ordem, muda. E aí tem uma pergunta que sempre me fazem, assim, a ameaça dessa tecnologia, ela é real? Aí eu falo assim, se você olhar como ameaça, sim, mas se você olhar como oportunidade, não. Depende do teu jeito de olhar. Bom, né? tem que ressignificar algumas coisas, eventualmente. Exato, Sérgio. Assim, eu tenho participado de alguns encontros, né, de academias ligadas a essa área de tecnologia, ligadas a essa área de inovação para lideranças e tudo mais. E os encontros, eles são fantásticos. Primeiro que te abre os olhos e te dá uma visão do que está acontecendo ou que vai acontecer nos próximos meses.
E o segundo, você começa a conhecer pessoas que estão navegando também nessa mudança tecnológica. E assim, sem sombra de dúvidas, para falar para vocês, teve um evento recente, foi no AMB, enorme, mais de 4.000 pessoas, e foi um dia inteiro para RHs, né? Um dia inteiro de RHs. Muita parte do dia, de todas as palestras, dedicadas ao uso da IA para RH. Não só o ferramental, mas o mental. Né? Como é que eu posso processar na minha mente o uso da IA dentro de um RH? E aí, esse foi um dia inteiro, 70% para 80% das temáticas, todas IA para RH. E o restante sobre saúde mental. Então, assim, quando a gente fala, opa, o que está acontecendo com o mundo? Então, cadê quando os eventos de RH eram para contratação de pessoas, isso agora é tudo por IA. Então, assim, IA daqui a pouquinho, isso vai ter uma nova formatação. E as responsabilidades de quem mexe com gestão de pessoas serão compartilhadas também com essa questão de IAs. Então, hoje, conversando com alguns líderes de ponta de RHs, eles já estão assumindo que precisarão reformatar algumas formas de contratação de pessoas. E nessa entra você aqui que está nos assistindo, que tem mais de 40, que é líder, que é dono do negócio, ou então que é uma pessoa responsável por outras pessoas. E aí eu acabei trazendo essa questão da tríade da nova liderança, com o uso, o último pilar eu chamo de tecnologia emergente. Por que é tão importante estar antenado com tecnologia emergente? Eu não vou colocar IA só. Porque se eu colocar IA, e daqui 6 meses muda. Então, daqui 6 meses é AGI, depois de mais 6 meses, ASI, aí a gente vai chegar na parte quântica. Daqui 2, 3 anos, muda demais. Então, já está mudando. Hoje, a liderança que não usa vai ficando para trás, tá? Vai ficando mesmo. E hoje, aprender a usar a ferramenta correta, a conversar, porque não é perguntar, é conversar, e saber dos limites éticos, do que pode, do que não pode, entender como a ferramenta funciona por trás, isso ajuda demais a potencializar, de verdade, não só a produtividade, né, falar o termo produtividade, mas traz uma sobra de tempo para insights e criações. E aqui eu destaco aqui uma empresa que eu trabalho em termos de conversar com as lideranças, e um dos objetivos lá assim, é 100% IA first, ou seja, 100% IA para todos, IA em primeiro lugar, mas assim, de que forma? De forma super leve, de trazendo o conhecimento e a mentalidade da IA, para fazer sobrar tempo para os colaboradores, para eles criarem coisas novas para a empresa. Olha que mentalidade. Muito. Não, é muito diferente das outras que eu tenho visto por aí. Então, assim, esse daí está na ponta, está lá na frente. Essa não vai ter problema. Assim, porque os funcionários, independente do nível hierárquico, terão conhecimentos disso daí. A gente leva lá cenários, simulações. O que mais é gostoso de fazer, Sérgio, depois que a pessoa aprende a mexer, né, e ela fica muito contente depois que ela aprende a mexer com uma ferramenta, e assim, aprender de verdade, você começa a extrair, uau, eu tenho essa informação dentro da empresa, eu não sabia que eu poderia trabalhar dessa forma, e disso aqui. Depois que ela aprende a lidar com isso, a gente começa os desafios, e aí tem modelos de desafios de criação, que tem tempos, é como se fosse uma competição, um hackathon. Isso é incrível, porque você sai do ambiente de pressão, de ter que instalar uma tecnologia nova, para um ambiente de cooperação, leveza e criação. Esse é transformador. Então, Sérgio, quem sabe usar não vai ter problema. Agora, quem está com foco na ameaça e não sabe usar, acha que isso é modismo, acha que isso é hype, o termo que eles usam. É verdade. Criticando, mas não, isso é hype. Não é hype mais, já passou, o parte de hype passou há 2 anos. Hoje já não é mais. Hoje, assim, quantas IAs você usa hoje? Então, você que é líder que está nos assistindo, hoje nós estamos aqui no dia 18 de julho. Isso aí. Eu gosto de deixar a data porque as coisas mudam. 18 esse de julho. episódio vai ao ar dia 21 agora, que hoje é dia 21, quando as pessoas estão nos assistindo, então gravamos dia 18. Então, 21 de julho
é a data que está indo ao ar esse episódio aqui. Então, gravado no dia 18, muito legal. No dia 21 de julho, você que está nos assistindo hoje, né? Hoje, dia 21 de julho, que está nos assistindo aqui, você vai saber e fazer essa reflexão. Quantas IAs você tem usado? E para quê? Muito bem. Aí nós vamos nessa melhor pergunta. Para que você tem usado a IA? Por curiosidade? Tente lembrar que ela veio para potencializar o teu trabalho e a tua mente. Eu gosto, Sérgio, de trazer como se fosse um gráfico. E você que está nos assistindo aqui, sabe aquele eixo X e o Y? Assim, o eixo X e o Y. Coloca você como o eixo do seu conhecimento aqui, o eixo que é na vertical, e o seu conhecimento em IA na horizontal. Pensa comigo, imagina uma tela na tua frente agora, você que está assistindo e ouvindo, imagina uma tela, eixo X e Y, de 0 a 10. De 0 a 10. Começa no 0 aqui os dois eixos, então tem o 0, 10 para o teu conhecimento daquilo que você faz. Então, assim, você coloca, eu sou muito bom no que eu faço. Tá, então coloca a nota 10 para você, no que você faz. Vamos botar uma pontinha aqui em cima. E nós vamos cruzar com o eixo aqui embaixo, que é do conhecimento seu em IA. De 0 a 10. 10 é para ser professor de IA, tá? Não, o meu tá 2. Então, ótimo. Então, vamos cruzar os dois aqui. Quando você cruza... E agora imagina essa tela, esse quadrado que a gente fez, e corta em 4 pedaços. Corta em 4. Eu gosto de imagina 4 espaços, quadrantes aqui. Perfeito? Se você está no quadrante que fica lá longe, no superior, quase no 10 e 10, lá em cima, é difícil estar no 10 e 10, mas se você estiver ali próximo, você está num quadrante que eu chamo de quadrante verde. É o quadrante da alta produtividade de verdade. Então, você está interagindo com o seu melhor conhecimento e usando o melhor da ferramenta, que pode ser potencializado sempre, com as atualizações. Se você está navegando em qualquer um dos outros quadrantes, principalmente nesse aqui mais baixo, então, olha, não estou usando todo o meu conhecimento e não conheço nada de IA. Então, aqui, nesse quadrante baixo aqui, atente-se, porque aí você pode ver a IA como uma ameaça de verdade. E se você não está usando, você começa a se preocupar, porque tem outra pessoa que está usando, tem outra... A empresa ela vai buscar pessoas hoje que tenham domínio da IA, porque a IA ela auxilia bastante. Então, quando a gente traz esse tema da tecnologia emergente, eu trago para você que está nos assistindo uma dica incrível, que é a questão do lifelong learning, ou aprendizado constante. Não deixe de aprender coisas novas. Muito bem. Então, essa daí estamos fechando com chave de ouro esse episódio. É o fechamento da tríade, né, Sérgio? Assim, Nossa. Não deixe de aprender coisas novas, né, sempre. Quando foi a última vez que você fez pela primeira vez alguma coisa? Muito bem, Arthur. Então, isso dá um fechamento aí, Sérgio, da tríade. Sensacional. E já quero te convidar aqui, eu tive a ideia agora de fazermos um especial de IA. Eu já fiz com outro amigo aí, tá no YouTube, a gente falou 3 ou 4 vezes, ele também é um entusiasta de IA. Quero chamá-lo, chama Jean Pasteur, você junto, e de repente a gente traz mais umas pessoas para fazer um episódio ou uma série, quem sabe, se você topar, a gente faz uma série de como a gente pode potencializar, né, as nossas carreiras, potencializar as lideranças, potencializar os negócios com o uso da IA. Eu acho que dá uma boa série, hein? E dá uma boa conversa, porque dá para trazer muitas dicas práticas para as pessoas. Eu tenho um grupo, Sérgio, criei um grupo de WhatsApp, e aí eu convido você, né, se puder compartilhar com a turma, quem quiser, todos os dias nós colocamos pelo menos uma enquete ou uma dica boa de uso de IAs. Legal. E são feitas essas... Compartilhamos aqui esse link depois também. Ótimo. E assim, são de lideranças do Brasil inteiro, e assim, às vezes eles mandam perguntas no privativo, a gente faz uma pesquisa e leva como uma enquete, aí o pessoal votando, a gente leva uma dica de engenharia de prompt pontual. Sensacional. Então, assim, tem muitas dicas lá, tem gente de várias áreas, indústria, comércio, serviço, governo. Então, você que está nos assistindo também está convidado. Sérgio, agradeço demais, né, estar aqui hoje. Conte comigo para essa sua nova ideia. Maravilha. Falaremos sim sobre essa questão e o impacto da IA para os 40 mais. Eu acho que isso daí é algo... sensacional. Vamos fazer um especial sobre isso aí, hein? Muito bom, Sérgio. Arthur,
como é que as pessoas te encontram aonde? Qual que é a tua principal rede? Vamos lá. Tem o LinkedIn, que é Uhum. Arthur Alvarez BR, Uhum. de Brasil. No Instagram, é Arthur Alvarez _BR. Eu gosto Uhum. muito do Instagram, que ele é mais informal. Então, você vai ver o LinkedIn, ele é muito formal, mas Isso. o Instagram ele é mais informal. Você vai ver alguns posts meus até de família, alguma coisa do gênero, mas tem muita coisa boa, tem muita dica. E Sensacional. eu gosto muito de ajudar a transformar talentos. Então, se você que está nos assistindo aqui, me manda uma mensagem, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, ou Facebook, que é o mesmo, né, do Instagram, pode me mandar, eu vou ter muito critério e serei bastante honrado com a sua pergunta e farei questão de responder. Maravilha. Então, estivemos hoje com o Arthur Alvarez, falando principalmente aqui sobre a tríade da nova liderança pós-IA. Arthur, muito obrigado pela sua gentileza e até breve, hein? Obrigado, Sérgio, foi uma honra muito grande. Até breve. Tchau para todos vocês. Lembre-se, continue sempre estudando, não tem tempo para isso. É isso aí. Vamos lá.